Vente, vente. Oi, Tete. Oi, Oi, minha que delícia. querida. Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, você me ouve? Sim, senhor. Ai, que delícia. Muito obrigado pelo convite. Vim até de lunares pra você, ó. Você tá chiquérrima, todo no preto e vermelho, toda no preto e vermelho. Muitas Deixa eu graças. ver quem tá entrando aqui, ó. O povinho tá entrando. Então, esse bate-papo é para conversar com os meus amigos flamencos das antigas e os atuais também mais para frente. E a ideia é que você conte a sua história flamenca pra gente. Eu fiquei muito feliz com o convite. E se você quiser que eu já comece a falar, eu sou uma pessoa que adora falar. E tô me sentindo a Britney Spears. Chiquérrimo. Então vamos aproveitar porque a gente tem 1 hora. Vamos começar desde já. O pessoal vai entrando, vai perguntando e vamos embora. Então, primeira coisa. Como você começou o flamenco? Aonde, como, por quê, quando? Eu comecei flamenco. Na verdade, eu estava fazendo faculdade de artes plásticas aqui na FAAP, mas um parênteses, eu poderia ter virado um arquiteto pela PUC de Campinas. E talvez, olha só, e talvez o Flamengo eu encontraria com vocês se eu tivesse escolhido a PUC de Campinas. Mas eu sempre isso, eu passei na faculdade em 92, na PUC de Campinas, arquitetura, e no mesmo dia, no mesmo jornal, na Artes Plásticas, na FAAP, aqui em São Paulo. E eu sempre fui muito mimado, e sou uma pessoa muito mimada. E naquela época, se eu não tivesse a escolha de ficar em São Paulo, na casa dos meus pais, a faculdade era 15 minutos da minha casa, aqui no Pacaembu, então eu optei em fazer artes plásticas por uma questão também de comodidade. E por isso que eu não fui para Campinas. E aí passou um tempo na faculdade de artes, eu conheci a Simone Gambirásio. Eu era bicho da Simone. E a gente fez um trabalho, a gente se identificou muito na época, ela já era bailarina clássica, professora de balé clássico, e ela fazia flamenco e outras coisas. E um dia, o professor de serigrafia, que é o Silk Screen, ele fez uma proposta de duplas, eu fiquei com a Simone, óbvio, a gente era muito unido, e o tema do Silk Screen era corpo. Ela me levou para a academia que ela dava aula, que ela fazia aula, enfim, que chama Balé Conceição Linares, que é aqui na zona norte de São Paulo. E eu fiquei o dia inteiro lá nesse mundo da academia de dança, de balé, e num determinado horário ia acontecer a aula de flamenco da Daniela Libânio, que na época era bailarina do grupo Tarantos, dirigido pela Ângela Menta. Bom, flamenco, uma coisa espanhola, enfim, eu não sabia nada. E eu não venho de família espanhola, não venho de família flamenca, nem de família de artistas. A minha família é de dentistas. Uau! E aquele dia eu fiquei ali fazendo aquele laboratório. Quando chegou a aula de flamenco, eu falei, meu Deus, mas que coisa maravilhosa. E a Daniela falou assim, você não vai assistir, você vai fazer a aula. Você vai experimentar a aula, porque eu era o artista plástico, a Simone fazia a aula e eu só ia assistir. Bom, Lu, só sei que pegou negócio. No dia seguinte eu estava inscrito na Conceição Linares, eu fiquei um bom tempo aluno da Dani, e aquilo tomou uma proporção que eu achava 2 vezes por semana pouco. E a Dani dava, sei lá, segunda e quarta, e eu queria fazer mais. Então ela me indicou, isso eu tô falando de 92, 93, não, minto, acho que deve ser uns 93, 94, porque não foi no primeiro ano da faculdade, né? Então deve ter sido 94, 95. Aí ela me indicou a Georgia Gugliotta Aires, que dava aula de sábado no Sesc Consolação. Então eu fiquei com a Dani durante a semana, à noite a gente saía da faculdade, já ia para o Flamenco, e aos sábados eu fazia com a Georgia, foi aí que eu comecei a conhecer o submundo também do Raiz. Mas isso nunca foi
nunca sonhando em ser profissional. Era um hobby que eu amava, eu achava que eu ia ser artista plástico, eu ia voltar a fazer arquitetura, porque eu também pensei em fazer artes plásticas até me formar e depois fazer umas matérias para virar arquiteto. Nunca, nesse começo, eu achava que o flamenco ia tomar o tamanho que tomou. Mas você não fez balé clássico? Não fiz. Não acredito, André. Tinha certeza que você tinha feito balé clássico. Todo mundo que me olha, do Príncipe Encantado, acha que... Eu amo Plié Pas de Bourrée, mas eu não sou dessa geração. Eu não fiz balé clássico. Eu fui direto pro Flamengo. Eu tinha certeza que você era... Peraí, vamos fazer um brinde? Você tem um vinhozinho aí? Claro que eu tenho. Vinho, saúde! Meu amor, muitas graças pelo convite. Esqueci de fazer esse brinde com a Débora. Eita! Então a gente faz um segundo para ela também. É isso. Então, que louco! E eu comecei a dar aula aqui em 91. Se você viesse para cá, provavelmente a gente ia se cruzar. Então, e você sabe que hoje, pensando, né, que será que a Lu vai me perguntar, e também essa questão de Campinas, eu falei, mas olha só que engraçado, se eu, né, aquelas coisas de escolhas, né, que a gente sabe que o destino, ele tá meio que traçado, a gente vai abrindo e fechando porta. Eu acredito que se eu tivesse feito arquitetura em Campinas, mas não tenha dúvida que eu ia trombar com vocês mais cedo ou mais tarde. Certeza. Eu era a única que dava aula de flamenco aqui, então com certeza. Mas assim, gente, agora essa que você não era bailarino clássico? Nunca fui. Eu tenho uma paixão enorme, eu assisto, enfim, muito tempo da minha vida eu dei aula em escola de balé, que o Flamengo, né, muitos da nossa geração deu aula de flamenco em escolas de balé, então tenho, assim, a minha paixão resolvida, dando aula de flamenco por muitos anos em escola de balé. Belezinha. E daí você começou a fazer flamenco, começou a se apaixonar, a gente sabe que a coisa vai, né? O bichinho pica e acabou. E nunca mais solta. Daí, como você resolveu ser profissional? Você acabou a faculdade? Acabei, formado, e depois que eu terminei a faculdade, antes de terminar a faculdade, aqueles quadros de aviso, tinha uma escola aqui próxima que precisava de professor de artes para o supletivo. Isso, sei lá, 94, eu virei professor de artes de colegial, só marmanjo noturno, mais velhos que eu. Assim começou a minha vida como professor de artes. E me formei como professor de artes e desenho geométrico e educação artística, toda aquela coisa das atividades escolares, do mundo das artes. E nesse começo eu dei muita aula, porque ou eu dava aula no supletivo de noite e encaixava com o flamenco, então assim, o flamenco era terça e quinta, eu dava aula de segunda e quarta. E depois eu fiquei acho que uns 14 anos num colégio de criança japonês, professor que na época chamava quinta ou oitava série, né, fundamental. Não existia nono ano na época que eu era professor. E aí era de dia. Então, o flamenco a gente sabe que é noturno ou na hora do almoço. Então, eu fiquei por um bom tempo da minha vida professor de artes. Ainda me considero, né, quando a gente pensa em figurino, cenário, a gente tem um pedaço aí de artista plástico. Aliás, assim, pra mim, só um parênteses. Pra mim, você é o bailador mais chique que eu conheço. Viu, gente? Pra quem tá entrando aí, se quiser me perguntar, pode perguntar que eu tô ligada. O André é, assim, finérrimo. Ele sempre tá com os figurinos maravilhosos. O entorno dele, olha atrás ali, ó. Eu improvisei um negocinho aqui, ali, ó. Chiquetérrimo. Tem a sala que você tem que vir aqui tomar um café. Eu preciso. Ai, que vergonha. Eu ando indo tão pouco pra São Paulo. Pois precisa vir aqui tomar um café, a gente faz de novo os cafés piu-piu, né? Eu acho que a última vez que eu fui pra São Paulo foi café piu-piu que a gente fez. Pois é. Bom, mas segue. Daí você começou a fazer aula com a Jorge, começou a conhecer o Raiz e... Então, aí, quando
o Flamengo começou a praticamente tomar todos os dias da minha semana, eu comecei a entrar mais no mundo do Raiz, e acho que teve uma audição, enfim, para entrar no grupo Ziriabe, que era o amador do grupo Raiz, dirigido pela Débora e na época pela Denise também, e era na Alicia Kraumber, lá em Santo Amaro. Então isso, porque era um momento assim também, acho que final dos anos 90, né, acho que 97, porque isso eu me pontuo, eu sou muito ruim de data. A primeira vez que eu fui para a Espanha, 98. Então isso eu tô te falando de Raiz Ziriabe, deve ser 95, 6. Eu acho que foi tipo 5, 6, porque em 97 eu abri a escola. E eu acho que eu já te conhecia quando eu abri. Porque eu tinha aquele do Clube Banespa. A gente participava dos encontros, os cursos, né, da Tina, Adriana, Rafaela com a Guelpa. Esse final dos anos 90. E aí eu fiquei um tempo como Ziriabe, um bom tempo como Ziriabe, e num curso da Tina, na Alicia Kraumber, Alicia Marques. Beijo pra Alicia Marques. Olé. O curso da Tina, eu acho que tinha problemas de fazer o intermediário, que era mais à noite, enfim, algum pepino. E eu falei, Débora, eu posso fazer, mas eu só posso fazer do avançado. Aquelas coisas da ignorância atrevida, né? E a Débora falou, não, passa, fica lá na última fila, porque é o avançado, vai ter um monte de professor, eu não tinha nível, óbvio. Mas vale a pena você fazer o curso para respirar o gás carbônico que a Tina solta. Sim. Me coloquei lá atrás, muito humildemente, não sabia nada do que ela falava, do que ela pedia, contratempo, um pânico no Lago 3. E foi aí, nesse corredor da Alicia Kraumber, que a Ana Morena, que eu também não conhecia, conversou comigo e falou assim, olha, eu tô montando um grupo e eu queria uma figura masculina. Eis que eu fiquei amador do Raiz ali, naquele cenário, e eu entrei na companhia a Laine, da Ana Morena e do Beto Angerosa. Eu lembro dessa companhia também. Eu fiz aula com a Ana também. Foi assim, foram acho que uns 2 ou 3 anos, 96, 97 e 98, bem produtivos como bailarino da Ana. Era uma outra proposta, né, assim, outro flamenco, enfim. E aí eu já era considerado pela Ana um bailarino mais profissional. Mas não tem problema, porque o trabalho do Ziriabe eram com 20, 25 pessoas, uma delícia. Eu conheci muita gente que até hoje eu continuo amigo, e muita gente parou o flamenco e outras continuaram. Inclusive Carol da Mata, a família Guerreiro, de São José. Eu conheci todo mundo ali no Ziriabe. Eu acho que eu conheci todo mundo que eu conheço de flamenco, eu conheço através do Raiz. Eu falei isso pra Débora. Ela me abriu as portas de São Paulo, assim, né? Foi onde eu conheci todo mundo. Depois comecei a fazer os cursos da Guelpa, que ela trazia o pessoal. Conheci mais gente, aí fui conhecendo o povo de São Paulo. Delícia, aliás. A gente se misturava, porque também eram poucos os eventos. Quando tinha, a gente se misturava bastante, né? A gente esperava esses eventos. Era muito bom. E daí você começou a dançar no Ziriabe, dançou com a Ana Morena, e daí? Você fez o que depois disso? E daí? Como você chegou no ateliê, como você chegou... Depois quero falar do Luceiros, não me deixe esquecer. Ah, não, ainda estou falando aqui dos... Então, aí em 98, eu já era também, nesse meio do caminho, em 97, parece que pelas lives, é bom porque pelas lives dos amigos a gente vê data. A Yara, a Débora, elas comentaram que o último ano do Centro Flamenco Pepe de Córdoba foi em 97. E eu, então, fui fazer aula com um homem, uma turma que abriu no Centro Flamenco em 97, do Pepe de Córdoba e do Áquilas Mendes. Era uma turma de homens. Sim. E eu, então, conheci o Centro Flamenco nesse, infelizmente, último ano que viveu. Porque antes, eu estava vindo de outros lugares, né? Eu não tinha
Eu não era do grupo Laurita Castro, não conhecia a Yara, nada dessa rama, né? E fui fazer aula com homem, porque até então eu só tinha feito aula com mulher. Tá ouvindo? Tô. Pode falar. E fiquei como aluno do Pepe e do Áquilas nesse último ano de Centro Flamengo. Aí é que eu esbarrei com Yara Castro. Ela veio dar um curso também de tarantos. Eu me lembro que foi no curso, um curso que eu nem sabia o que era tarantos, 4 tempos, socorro, triste, amor, Romeu e Julieta. A Yara, aquela coisa louca que é super carismática. Conheci a Yara e o Fernando lá no centro do Pepe. E ela me chamou para fazer aula aqui no Sumaré. Eu sou da Zona Oeste, então era super perto para mim. Foi aí que eu também entrei no grupo, foi meio que aí que eu entrei, não sei se 90, enfim, nessa época, não era 2000 ainda. Então eu estava nesse final de século, Ana Morena, Raiz pelo Ziriabe, Laurita Castro, na virada do século. Olha só. E antes de ir para a Espanha, porque a minha primeira viagem para a Espanha foi em 98, com toda a ajuda da Yara, do Raiz, que me deu dicas, e da Priscila Suar, que também é amicíssima, já estava na Espanha esse período, me ajudou muito. Foi a primeira viagem em 98. Acho que a gente nunca se encontrou na Espanha, né? Você não fez aquela viagem com trocentas pessoas que o Raiz, numa Copa? Não. Porque assim, eu morei lá 90, 91, morei um ano. Daí voltei pro Brasil e eu ia todo ano em janeiro. Fui todos os anos, assim, religiosamente, até 2001, se eu não me engano. Foi quando era daí engravidei. PC, tá 1 para 1, né? Era possível fazer viagem. Isso. Daí, ó, a Débora, KKK, 35 pessoas do grupo. Pois é, tava lá. Eu levei 3 grupos para lá de alunas, foi uma coisa bem legal. Mas daí eu engravidei, depois que o Lucas nasceu, eu fui só 2007, depois 2011. 2011 foi a última vez que eu fui. Mas a gente nunca se esbarrou lá. Eu encontrava sempre com a Priscila Suar, a gente foi várias vezes juntas, assim, não juntas, mas estávamos juntas lá, fazendo vários cursos em Jerez. Maravilha. Então, não, é que nesse período também, você falou, eu viajava em janeiro, né? Como teve uma peça de teatro que chamava Passion Flor de Vênus Furiosa, que na verdade era o Edu Ramírez, que era o bailarino de Flamengo. Eu tô falando, acho que se alguém estiver aqui e puder me ajudar, de 97, porque foi antes de eu viajar. E um belo dia, o Edu, que foi uma figura que eu me inspirei como bailarino, e o Zé, que eu não sei o sobrenome, que era dono de um restaurante, eles eram bailarinos do Tarantos. E, obviamente, como o Raiz era um grupo, na sua essência feminino, eu tinha algumas pessoas do universo masculino, o Caio, que era do Tarantos, o Edu Ramírez e o Zé, eram figuras masculinas que eu, aluno de 4 sevilhanas, tudo fora do compasso, eu me inspirava nas figuras masculinas, né? Claro. Zé Almanza. E obrigado, Débora. Tá friozinho aqui, tá frio aí? Nossa, tá um cheiro. Eu pra frio, sou super... Eu sou também. super frio. Débora, beijo. Débora, José. a gente vai ter que fazer outro, porque eu não... Você acredita que crashou meu computador e não consegui gravar a live da Débora? Vai ter que fazer outra. Vou ter que fazer Vamos outra fazer pra tomar brinde vinho pra também. Débora, brinde pra você. Saúde. Na próxima a gente vai beber. Então, nesse meu começo 4 sevilhanas, eu me inspirava nos bailarinos de flamenco aqui de São Paulo, né? E nesse meio do caminho, o Edu também tinha uma namoradinha na época, acho que virou esposa dele, que não é atual. Ela era do Siriado. Isso a gente também ficou... mais amigos, né? Imagina, eu, amigo da Estrela, do Tarantos, porque a namorada e a esposa era também do Ziriabe.
Isso eu tô falando por quê? Porque chegou um momento da carreira do Edu que ele foi pra Espanha e ele tava numa peça de teatro. E ele falou assim, André, eu preciso de um substituto nesse período que eu vou pra Espanha, acho que era um mês, enfim. Você pode me substituir? Por quê? Precisa ter o mesmo tamanho, porque não vão fazer outro figurino, não dá pra pegar um moço gordinho, porque a peça já tá pronta. E era com um menino chamado Fred Allan, que hoje é um homem, ator maravilhoso do Castelo Rá-Tim-Bum, que na época era uma criança. Fred. Era uma peça com ele, que tinha uma pegada flamenca. Eu fiquei, então, aquele um mês em cartaz, nessa peça. Foi aí que eu comecei a dar aula de flamenco. Quem era a namorada do Ziriacão, né? Débora. Era uma magrinha, com cabelinho cabelinho piquititica, assim, magrela. Eu nem sabia. Pra mim, ele só tinha casado uma vez. Não, meu amor. Vou ter que entrevistar o Edu. Olha aqui, desvendando o passado do amigo. E aí o que aconteceu? A dona da peça, que também era uma atriz, ela falou assim, André, eu preciso que você pegue esse cartaz da peça, porque tinha dança, e distribua nas academias de dança do bairro. E a gente sempre foi o coreógrafo, o figurino, né? A gente fazia tudo, a produção, se precisava por dia, a gente... amigo. Até hoje. Até hoje. E aí eu peguei meia dúzia de cartazes e saí aqui pelo bairro. Na época eu morava na Pompeia, na Zona Oeste, aqui onde todas as escolas. E toquei lá na porta do Balé Paula Castro, na PUC, na Monchalé. Bati lá e falei, olha, eu queria colocar... Eu não era professor de flamenco, eu era aluno, Ziliada, Ana Morena e Laurita Castro. E professor de artes plásticas. Bati na porta, eu queria colocar aqui o cartaz da peça. Aí a secretária gerenta falou assim, você é professor de flamenco? Sou. A primeira mentira da vida, né? Aí eu falei, igual aquela coisa de currículo, né? Eu falei, né, eu vou me meter a besta aqui. Eu falei, sou. Aí ela falou assim, olha, a gente, na época, tinha saído a Andréa Guilpa. Porque a Andréa Guilpa, ela sempre foi a professora aqui em São Paulo de muitas escolas famosas de balé, né? O Cisne Negro, a Paula Castro. Ela deu flamenco em lugares de clássico, né? De balé. De forma do balé clássico. E a menina até tinha comentado, a Andréa Guilpa foi professora de flamenco, mas enfim, saiu, nós estamos com a vaga sem professor de flamenco. Foi aí que eu virei professor de flamenco do dia pra noite. Foi aí que eu conheci a Priscila Grassi, que era aluna de balé ali, e cruzei com o no corredor da Paula Castro, com a professora de balé moderno, Alessandra Calaf, que nem sonhava. Exatamente, nos idos de 97, antes de eu ir para a Espanha, 98. Que louco, vocês três se conheceram lá, então. Deixa eu só dar uma palhinha para quem não te conhece. Quem não conhece o André, ele está se apresentando, estão conhecendo, mas ele tem um grupo com a Priscila Grassi e a Alessandra Calaf, que é o Luceiros. Daqui a pouco ele vai falar um pouquinho disso, que é um super grupo que eu adoro. As pessoas e o estilo. Obrigado. Obrigado pelos comentários, mas assim, falar, beber, ficar emocionado com a Lu e ler é muita coisa. Eu tô lendo. Tem uma pessoa... que histórias legais, eu nem sabia. Dri Freitas Pizarro. Adriana Pizarro, aluna querida. Beijo. Beijo, Dri. Então, Lu, foi assim meio que eu comecei a dar aula por um acaso, distribuindo cartaz. Por que acontecia? Eu ganhava bem como professor de artes em colégios, tanto no supletivo noturno quanto na escola de japoneses. Eu venho de uma família de classe média que o meu dinheiro enquanto professor de artes, eu não precisava ajudar em casa, então eu tive muita sorte. Do que eu recebia, eu investia com as aulas de flamenco, né? Então, assim, todos os cursos, inclusive a primeira viagem em 98, não foi assim, pai, me banca. Eu tive, né, eu pude viajar para a Espanha com meu dinheiro de professor. Porque você falou, tudo isso porque você falou de janeiro. Então eu comecei aí em julho, porque era as férias escolares, que tanto no colégio de japonês eu tinha esse tempo,
quanto na escola de dança, de balé, que eu dava aula de flamenco. Então, julho eu acabei indo e eu sempre gostei muito de ir no calor, né? Eu sou do sol, eu sou da sunga. Eu sou do inverno. Então. Adoro inverno. Então, a partir de 98, eu ia muito em julho. E essa primeira viagem foi... Eu fui em julho também, algumas vezes. Tanto que quando eu encontrava com a Priscila, acho que era julho, porque ela também ia em julho, né? Sim, foi ela que me mostrou o que era o Festival de Córdoba, a primeira aula particular que eu fiz em Córdoba com o Antônio e Marivi, que é um casal premiado de Córdoba. Então, e é engraçado porque eu estou assistindo a live dos amigos e eles têm, assim, a Escola Amor de Dios tem todo aquele peso, não que eu não tenha feito muito e ainda faço o curso no Amor de Dios, mas assim, o meu primeiro momento em 98 na Espanha, que eu tenho assim esse contato com aula particular e com aula todo dia e todo aquele afinco, foi em Córdoba, praticamente aula particular com esse casal, Antônio Alcácer e Marivi Palácios, que continuam dançando no tablado. Essa penúltima vez que eu fui, é quase nostálgico, né? Você encontrar pessoas de 20 anos atrás e professores queridos que a gente guarda no coração. Então, assim, esse meu começo na Espanha não foi na Amor de Dios, foi em Córdoba, Andaluzia profunda, 50 graus, e lá fazendo raiz, né? Raiz. Claro que depois, antes a gente ia para Amor de Dios, é óbvio que, né, todo mundo passou e passa pelo Amor de Dios. Precisa. Minha raiz foi Madrid, porque eu morei lá. Quando eu fui para lá, não sabia nada de flamenco e comecei lá. Mas isso é para uma próxima. Vamos com você. E daí, Você está falando muito, não estou deixando você perguntar. Não, pode falar. Vamos para o Luceiros? Fala um pouquinho. Vamos para o Luceiros. Como começou? Então, a gente está, paralelo à sua live, a gente fez sábado passado uma live contando desse encontro, que foi justamente no Balé Paula Castro. Eu já era professor de flamenco, né? Eu estava começando a dar aula de flamenco, e a Priscila foi cobaia de uma das primeiras turmas, porque elas eram obrigadas a fazer flamenco, né? O currículo de bailarina tinha uma carga horária de folclore, e a Paula Castro me encaixou pelo MEC como professor de dança folclórica. Então, o flamenco... Aqui tem uma escola que chama Conservatório Carlos Gomes. E eu dei aula para o curso oficial deles também. E, assim, as bailarinas odiavam, elas queriam fazer balé, mas elas eram obrigadas a fazer flamenco. Nossa, era terrível. Mas eu consegui algumas alunas bem legais nessa turma. Então, e nesse momento eu conheci a Pri como aluna, e depois ela foi andar com as próprias pernas, mas foi esse primeiro contato como professora e aluna, e a Alessandra Calaf, que era professora de moderno, de repente sumiu, foi para o México. Aí quando ela já volta flamenca do México, a gente se encontra no grupo Laurita Castro. A gente ficou um tempão como colegas de grupo. Aí o que acontece? Nesse meio do caminho, eu era professor do RAIS, do Ziriab eu passo a ser professor do RAIS, e agradeço muito Débora e Denise que me abriram a porta e confiaram muito no meu trabalho, isso já começo dos anos 2000, e a Yara e o Fernando resolvem, depois de muito ir e vir, morar de vez em Madrid. O grupo fica órfão, e claro, a gente ficou ali meio que os mais próximos, e agora o que a gente faz, né? Cada um vai para um canto, eu já trabalhava com flamenco, a Alessandra também já tinha optado pelo mundo da dança, e aí 5 ou 6, num apartamento da Calaf aqui em São Paulo, resolvemos fundar o Grupo Luceiros, que nada mais era do que meia dúzia que estava saindo do Laurita Castro, porque a Yara e o Fernando tinham optado em morar. Eu achei que eram só vocês 3, tinha mais então? Não, olha, tinha a Priscila Assuar, que também ficou um bom tempo com a gente no grupo, Adriana Pérez, que deu nome, que depois ela teve o grupo Herência no Hispano. Uhum. Adriana Pérez, que esses dias não, né? Um tempo atrás do Flamenco Fest, ela tá no elenco do Flamenco Fest, do Fabinho.
o Ricardo Moraes, que hoje não dança mais. Havia, assim, umas cinco pessoas. E, claro, o bonde anda, como a Alessandra falou, teve um momento da vida que estava eu e ela na sala de aula, estudando filosofias da vida, o que a gente vai fazer. Aí eu falei, bom, eu vou chamar uma aluna minha, que é maravilhosa, para encher esse caldo da galinha, que era a Priscila Grassi, que estava no Almoraima, que na época o Ziriabe não chamava mais Ziriabe, o Amador do Raio chamava Almoraima no começo dos anos 2000. E aí a gente fez o grupo, a gente fundou, né, o Luceiros há 20 anos atrás, então fazendo conta 2000. E nunca a gente sonhou em fazer música brasileira, e era o começo assim, vamos fazer Alegria, vamos fazer Tarantos, vamos trabalhar nesse meio do caminho todos os cursos que a Guelpa proporcionava no Eldorado, no Triana Flamenca, a gente usava como repertório, né? As da Tina, a gente dançou muito umas alegrias da Tina, do Intermediário. E as alegrias da Rafaela? As alegrias da Rafaela, Ralês do Linhan, mil coisas, né? Buleria do Carbonel, que também foi uma pessoa que a Guelpa trouxe. Enfim, foi muito importante os cursos do Eldorado para nós, do Triana Flamenca para nós, porque nesse começo do trio, ou do quarteto, que ainda estavam as duas Priscilas, alimentou muito a gente enquanto repertório, né? Tudo que vinha assim com um frescor de moderno também, né? Rafaela Carrasco, com uma proposta diferente, com uma musicalidade diferente. Então a gente é dessa geração que bebeu muito dos internacionais do Triana. Sim, eu também. Faço parte. Bom, mas e o Luceiros? Como surgiu essa proposta moderna, música brasileira, Toninho Ferragutti? Você foi pro México também? A gente foi para o México num festival que chama Festival Cervantino, mas antes do festival eu vou falar como nasceu essa loucura da música brasileira. A gente terminou a live do sábado passado com essa temática, que foi um festival de São José, da Ana Guerreiro e da Thalita Sanches, que elas convidaram, a Pri falou que foi 2006, foi... Alô? Tá me vendo, né? Oi, tô. Foi em 2006. É porque o meu WhatsApp, ele treme o celular e eu não sei tirar. Entendi. É o meu WhatsApp. É aquilo, né? Passa horas e ninguém dá mensagem. Quando a gente está online para o mundo, as pessoas resolvem. As pessoas resolvem. Então, Lu, num festival de São José, aqui em São Paulo, elas fizeram uma noite e convidaram os fodásticos da região, os grupos da época, para fazer um encerramento, uma abertura, não me lembro, e a gente sentou do tipo, galera, todo mundo vai levar um trabalho muito bom, porque eram grupos já estruturados ou solistas que tinham uma carreira já super enraizada no flamenco. Eu falei assim, a gente vai levar o quê? Tá na hora da gente mostrar a cara tapa, vamos pensar numa música diferente. A gente já tinha trabalhado meio diferente a gente fez um curso do Javier Latorre lá em Córdoba, que era o Bendito Tem Cuidado da Maite Martim, que o mundo dançou. E era uma coisa de CD, então já tinha aquela coisa assim, flamenco com CD, né? Sempre muita gente torceu o nariz. A gente tinha essa vertente, ainda tem esse não preconceito ao flamenco com CD. E aí a Alessandra falou, vamos ver se a gente trabalha uma musicalidade diferente, porque vai ter Alegria, vai ter Seguirija, vai ter Martinete, vai ter Solhar com Buleria, vai ter, e vai ter com gente muito boa, né? E não desmerecendo o flamenco tradicional, a gente sentiu uma necessidade, nós três, de fazer uma coisa que não fosse essa. Aí a Alessandra, pelo dia, trouxe o CD do Toninho Ferragutti, O Sorriso da Manu, eu acho que o CD chama Nem Sol Nem Lua, enfim. Um CD que já não é mais o tão novo, porque em 2006, né?
A gente ouviu, chegamos numa conclusão numa das músicas, que é um forró. Pedimos autorização, pintamos, recortamos, pusemos o começo no meio, porque tinha um limite de tempo por grupo. E apresentamos, foi o ano que eles trouxeram o Davi Paniagua. Foi no Teatro Gazeta, aqui na Avenida Paulista. E fomos o único grupo com o CD. Essa foi boa. Foi aí que nasceu... Uma proposta completamente diferente também, né? Diferente. O Carlos Lara, meu companheiro também, de vidas... É um artista também. Obrigado. Ele começou... O primeiro figurino dele foi com essa obra, foi com esse forró. E foi assim que nasceu o embrião, o zigoto, desse trabalho com o Toninho Ferragutti. Ele estava na plateia, e aí a gente foi... Ele assistiu a gente no Gazeta, amou. Ele mesmo propôs pra gente uns laboratórios, ele tocava umas músicas, os experimentos, a gente gravava, e aquilo era uma delícia. A gente fez muito laboratório sem sapato, dançando dança livre, dentro da sala de aula. E aquilo foi tomando um formato, e eu não sei muito bem, talvez a próxima live, agora do sábado que vem, a Alessandra e a Priscila possam me ajudar. O que aconteceu? A gente Vou chamar elas também. Chame. Esse trabalho, cada um pegou uma música. Na época a Milene também fazia parte do grupo, a Milene Munhoz. Sim. Ela coreografou, até hoje a dança da Bata de Cola é da Milene. É dela. E foi bem legal, porque chegou um momento que a gente falou, bom, isso pode virar um espetáculo. Então eu peguei uma música, a Alessandra pegou outras a gente coreografou os três juntos, e funciona super bem, porque os três, a gente se respeita e cada um tem o seu espaço. Priscila, você acha que aqui precisa de pé? Alessandra, o que você acha disso? Não, gente, eu tô achando isso uma bobagem. Vamos, apaga. Muda tudo. O primeiro bota pro último, o segundo bota... E foi assim que foi construindo. E a gente foi coreografando mais músicas, além daquele forró que foi apresentado em 2006. E o Luceiros, a gente teve uma produtora maravilhosa, que foi a Márcia Caldeira, que colocou a gente num circuito PROAC. Essas siglas eu sou péssimo. E a gente viajou, Sesc, enfim... não existia o espetáculo com 1 hora de duração. A gente fazia metade música flamenca. Então o Conrado era o nosso guitarrista, e o Márcio, e esse espetáculo chamava Indo. Então metade era flamenco, de Bola, de Flor e Lunares, e aí tinha um intervalinho, entrava o Toninho Ferragutti e a gente fazia a segunda metade com o grupo Luceiros Dança Toninho. Isso a gente viajou bastante interior de São Paulo. Eu vi vocês aqui. Você viu a gente já com o espetáculo inteiro. Não era com flamenco tradicional. Não. E foi assim, uma coisa que me tocou muito, porque eu sou daquelas que não gosta de fusão. Não gostava, deixa eu consertar. Obrigado. Eu tinha um preconceito com fusão. Porque, há muitos anos atrás, tinha muita porcaria, né, sendo feita. Quando eu vi vocês, antes de assistir ao vivo, eu vi alguns vídeos na internet, papapá. Mas quando eu fui assistir, eu falei, gente, amei. Isso é flamenco, sabe? Não era flamenco com música brasileira com flamenco. Era flamenco, né? Os músicos estavam tocando música brasileira, vocês estavam dançando flamenco. Mas, assim, casou muito bem. A partir daí eu comecei a olhar outras coisas com outros olhos. Obrigada. Eu que agradeço, né? E claro, a gente tem uma proposta, e é que eu falo para os meus alunos, para as alunas, você não é obrigado a gostar, né? Existe gostos, e o bonito do flamenco, eu acho, é que tem tantas variantes, né? Gente que hoje continua dançando como antigamente, gente hoje que dança como se estivesse em Marte, no planeta, né? Tipo Israel Galvão, quer dizer, que também é um pouco ácido, um pouco indigesto, mas existe esse flamenco na Lua,
né? A turma da orquestra, que, né, o Balé Nacional, o Balé da Andalucia, que é aquela coisa de 30 em cena que eu amo. Parênteses à parte, né, o flamenco do tablado. Então, assim, eu falo para os meus alunos, assista tudo, né, para você também poder, como você tinha uma opinião, de repente essa opinião muda, porque assim a gente muda, né? Eu até um tempo atrás eu tomava vinho. Olha que absurdo, né? Eu como não tomava assim? Vai, vinho. saúde. Então, eu não bebia nada. A gente ficou um bom tempo da vida, metade também, com aquele medo de só fazer o moderno e abandonar a escovija, as alelias, o martinete. Então a gente por um bom tempo dançou a primeira parte com os músicos flamencos, com o Márcio e com o Conrado, antes dele ir pro Japão. Mas eu acho que isso... Oi? Acho que isso é até um respeito, né? A gente respeita tanto o flamenco que a gente tem medo de ousar. Não sei. Sim, eu, pelo menos... mas precisa, né? O flamenco é uma arte que é viva, então a gente precisa inovar. Mas é difícil. Eu concordo plenamente com você. E eu acho que hoje a gente chegou aonde a gente chegou, porque também o figurino mudou. Esse espetáculo era 50% por anos. E conseguimos viajar assim com apoio de governo, né, de prefeitura, de governo e algumas viradas culturais aqui de São Paulo, que quando são bem feitas acontecem e muitos artistas de artes paralelas, que é o caso do flamenco, né, a gente não é a crista da onda, tem gente que até hoje nem sabe o que é. Então aqui a virada cultural a gente fez acho que umas 2 ou 3, que foi muito importante para a gente chegar numa hora e falar assim, gente, esse espetáculo precisa ter 1 hora, já está na hora de ter 1 hora só de flamenco. Foi quando entra na nossa vida a Clarice Abujamra, porque a gente acho que ganhou e aí eu não vou saber qual é a sigla que a gente ganhou, se era PROAC, enfim, whatever, sigla whatever, WXC, XPTO, e havia um valor desse dinheiro público para a direção. Porque até então a gente autogeria, né? Eram os 3 que davam pitaco. E aí o Toninho falou assim, não, gente, para essa coisa ficar com uma cara mais profissa, vamos convidar alguém para dirigir. Na época surgiram vários nomes de flamencos, a gente até cogitou pessoas do Flamengo para dirigir a gente. E aí o Toninho falou assim, mas eu acho que essa proposta, não sei se foi o Toninho, a Lei, enfim, alguém falou, olha, eu acho que podia ser alguém de teatro, dança, né? Alguém que tenha na carreira dança, mas que tenha uma pegada de teatro que eu acho que vai ser enriquecedor para nós. Porque a gente talvez pegasse alguém com um olhar flamenco, ia ficar talvez um pouco mais restrito, né? Foi aí que entra na nossa vida a Clarice Abujamra, que pelas lives das amigas do passado deu aula e permeou com o povo de flamenco dos anos 80, no TBC, Laurita Castro, enfim, eu vejo como o mundo dá volta e os personagens se cruzam de novo, né? De novo. Então, mesmo sempre. É muito louco. Só que o que acontece é que ela fala, e ela vai falar na nossa live, mas eu vou passar para frente. Ela pegou um trabalho praticamente pronto, porque as coreografias já estavam criadas, a concepção de flamenco, como você falou, era flamenco, mas era música brasileira, então ela teve uma certa dificuldade sim, porque não foi uma diretora que pegou do zero, ela pegou um bloco de coisas, já com uma cor, e assim, eu falo, repito, e aqui vou falar, e na próxima live também vou falar, o Grupo Luceiros existia um Grupo Luceiros antes de Clarice, e outro depois de Clarice, de maturidade artística, pessoal, individual. É um processo difícil, porque assim, ela é faca na caveira. Ela é 2 pés no peito. Se você não tem terapia e se você não tem certeza do que você está fazendo, você chega em casa e chora. Se mata, né? Mas a gente já tinha uma carreira muito, muito legal, cada um com a sua escola. Eu já tinha o ateliê tem 13 anos, que a gente não falou, mas... vamos falar ainda, vai dar tempo.
a Calaf com a sua escola, que tem 14, é um pouco antes da minha, e a Pri com seu espaço, quer dizer, profissionalmente a gente já estava muito bem, cada macaco sabe que galho pular, e essa maluca dessa Clarice exigindo coisas, a gente não tem formação de teatro. Então, assim, chega uma hora que há propostas e a gente sabe dançar. A gente sabe o que é chamada, escovija, letra, falseta, sobe e termina por buleria. A gente sabe isso. E como você falou, com muito respeito também de colocar isso numa música que não tem isso, né? Porque a música brasileira não tem esta é a hora da falseta, esta é a hora do... Não tem, né? É uma criação. Tem que dar uma recriada. Aí vem uma pessoa falar, que bobagem é essa? Pra que tanto giro? Pra que tanto pé? Não, isso é uma bobagem. Isso. E a gente, muita coisa que a gente valorizava enquanto flamenco, ela falou, tira que é uma bobagem. Ou ao invés de 10, faz 5. Ai, Jesus. E por que isso tá rápido? Faz devagar. E aí a gente fala, aquele primeiro momento que ela falava aquelas mudanças, ai meu Deus. E todas as pessoas falam, gente, vocês são vocês eram um antes de Clarice e outro depois de Clarice. Os figurinos eram coloridos, depois teve um processo de empretumento, entrou... Eu acho que eu já vi com a direção dela, não? Eu acho que em Campinas a gente fez já com preto. Preto. Eu sei porque a gente foi várias vezes para Campinas, não sei se de colorido, porque assim, começou com o Carlos, com a Chita. Depois teve um momento preto. Com a marca da Cláudia Aire. Claudinha. E era um momento cores, cada um tinha umas cores, eu dançava com calça jeans, que foi também que era a época do Ieno. Eu acho que eu vi isso. Eu acho que você também viu isso colorido, porque eu se não tô louco, a gente foi 2 vezes pra Campinas. E olha, vi o colorido e vi o outro. O meu celular ontem tremeu. Esse final de semana a gente estaria pelo SESI em Campinas se não fosse o corona. Perdemos tanta coisa, mas a gente vai recuperar. Com certeza, com certeza. E aí o terceiro e último figurinista, que é esse, que é o figurino que a gente usa já há um bom tempo, é o Fauzi Hatten, que somos todos de preto, chique fino, eu tô de camiseta, chiquetésimos. Você me perguntou do México, né? Sim. Depois quero saber do ateliê também. Conta a tempo. A gente foi para o México e assim, foi um presente que a gente agradece toda noite antes de dormir, depois do Pai Nosso. A gente agradece o Festival Cervantino. É um festival, eu acho que nós fomos no 25º, 28º, é um festival antiquíssimo do país. Ele acontece simultaneamente em várias províncias, né, tanto do norte, do meio, e a gente teve muita sorte, porque nós fomos comprados por 3 prefeituras, cada uma numa região do México, como se fosse o Brasil Nordeste, sempre. Então, assim, 10 dias que a gente ficou no Nordeste, a gente foi para Barra Califórnia, que é onde tem aquele muro, né, que separa os mexicanos dos Estados Unidos. A gente viu. Que louco. É muito louco. Então, assim, como experiência humana, você viajar numa estrada e ver aquele muro é uma coisa, assim, assustadora. E numa paisagem de lua, porque, assim, de lunático, porque, assim, é um deserto, um calor do cão, porque é a Califórnia, né? Eles chamam Baixa Califórnia, porque aquilo não era separado, né? É uma coisa só. Então, a gente fez Puerto Penhasco, que é Baixa Califórnia, que é lá em cima, que é o Pacífico, né? O outro mar. Outro ladinho, Depois a gente fez um show no meio, que é Guanajuato. Guanajuato é a sede do festival. E a gente dançou para 3.000 pessoas. Uau! Lu, e pessoas que estão aqui. Choveu. Enquanto a gente pegou um pouco calor no norte, a gente chegou no meio do México, choveu porque lá é mais tropical, é montanha, enfim. E choveu, tava frio, a gente tava com um casaco outro mundo. É como se você estivesse na Bahia e de repente você foi pro sul. Aí fomos, eu falei, gente, não vai vir ninguém. Era uma praça pública, histórica, espanhola. Era um sítio histórico, um pátio, uma praça.
E a gente estava no camarim, cortina fechada, bom, passamos o palco, televisão, Shakira, estavam achando a Shakira. Só que fez frio, né? Choveu, fez frio, cortina fechada. Bom, deu o terceiro sinal e a gente começa o balé de costas e assim, no número 3 a gente vira pro público. É assim que abre o espetáculo. Quando a gente vira, a gente tava 3 gatos pingados, porque choveu. Depois a gente veio saber que eram 3.000 pessoas. E a gente brinca, 3.000 barro de lluvia. Assim, a gente deve ter errado, deve ter dado delay. Certeza. Porque deu frio na barriga e representar o Flamengo fora também foi muito emocionante. Porque levar o Flamengo brasileiro, né? Porque é Flamengo, como você falou, é Flamengo com música brasileira. Então tem gente que ama e tem gente que acha uma esquisitice. Né? Mas eu acho que é mais fácil chamarem do que achar esquisito. Olha, acho que tá no YouTube, se vocês quiserem procurar, é Festival Cervantino, porque tem a ver com Miguel de Cervantes, e coloca lá, Grupo Luceiros. A beleza com que os repórteres abrem a nossa apresentação, falando do sabor e do cheiro do Brasil, é de chorar. Pra gente que participou... Eu vou procurar, ou então você me manda o link, eu vou pôr na edição do vídeo. Obrigado. Manda o link pra mim. Obrigado. Se der certo pra gravar, né? O da Débora falhou. Eu sou péssimo. Cassião tá lá gravando. Vamos ver se vai dar certo. E aí a gente terminou na terceira cidade, que é Mérida, que é a região da Frida Kahlo. É outra pegada. E foi assim, a gente foi muito bem aceito. E eu quero assim dizer que nós fomos de coração transbordando de alegria e representando vocês também, né? Porque não é o Grupo Luceiros, é o Brasil, é o Brasil. Então eu queria que vocês sentissem, que vocês se sintam representados, porque foi muito emocionante levar a arte brasileira, né? Seja ela o Flamengo, e foi muito gostoso. Olha lá, né? Então, a gente tem 10 minutinhos. Acho que dá para falar muita coisa. Muita coisa. Eu queria que você falasse da escola, que é importantíssimo, e do nosso encontro. Lembra aqui, você que me lembrou, que eu não lembrava, que você veio dançar aqui a coreografia da Débora? Então, acho que foi a primeira vez que a gente se encontrou, assim. Não, foi talvez a minha primeira viagem enquanto turnê intermunicipal. Eu era Ziriabe, e de repente alguém, porque já era uma estrela consagrada do Flamengo de Campinas, ela convida os homens de São Paulo, imagina, eu sabia as 4 sevilhanas, e o tango do Tinha. Não é? E aí a gente foi, eu não sei se era o Fabinho também, eu lembro do Fernando, que era um bailarino do Ziriabe, Fernando Pinto. Tá tendo uma interferência. Vocês não estão ouvindo uma interferência internet? Nossa, eu tô ouvindo um barulho. Ai, Lu, eu acho que foi o seu ouvido que deu pau aqui na periquita. Tirei, tá vendo? Peraí. Saiu. Você tá me ouvindo agora, Dé? Peraí, um segundo. Só um segundinho. Pronto. É um tempo de vinho. Tá me ouvindo agora? Uhum. Acabou a bateria do meu ouvido. Ótimo, que tava dando um ziriguidum aqui. E foi aí que eu conheci, eu acho que mais de perto o seu trabalho, e a gente já sabia que Campinas era um polo de flamenco desenvolvidésimo. Nós estamos falando de 90 e final do século. Acho que foi 96, se eu não me engano, não lembro. Foi antes de eu abrir a escola. Eu abri a escola em 97, acho que foi em 96. Porque a gente conseguiu a Lei Rouanet para
um espetáculo com orquestra sinfônica. Na época era Benito Juarez ainda na orquestra aqui. E daí eu pedi para a Débora coreografar os homens. Na verdade, tinha algumas coisas para ela coreografar. A primeira coreografia foi essa, que era Pilanel, exato. Né? E só que acabou que a gente não conseguiu apesar de ler, a gente não conseguiu captar. Arquivamos o projeto. Mas eu falei, a coreografia está pronta, vamos apresentar. Daí vocês vieram, acho que no espetáculo meu. Então, e foi assim, emocionante, porque era assim, uma viagem intermunicipal, bailar fora de São Paulo, num ambiente de flamenco fortíssimo, porque já em 90, Campinas até hoje é um polo fuerte, né, de flamenco. Fala assim, foi no 97 ou 98, eu já tinha escola, foi no meu. Eu acho que foi antes de eu ir para a Espanha, antes de 98. Foi 97. Mas e aí? Foi uma delícia, amei aquela coreografia. Foi uma delícia, foi uma responsabilidade do cão, porque não era fácil. Era só homens, né? Era só homem, assim, representar a masculinidade numa escola, num espetáculo, que o nível de flamenco era alto, né? Foi muito legal, foi muito boa. Aquela época era muito boa. Foi. Bom, mas a gente se entrelaçou mais. E o ateliê? Me fala do ateliê. O ateliê foi... Eu fui durante muito tempo professor do Raiz, né? E aí chegou um momento, enfim, como qualquer carreira que a gente quer andar um pouco mais com as próprias pernas. Eu saí do Raiz, fiquei 3 anos no Ismael Guiser, que era uma escola também de balé clássico aqui famosa de Pinheiros, do bairro de Pinheiros. O Ismael Guiser, uma figura. Muita gente fez aula. Fazia muito aula com ele. Então, e o Ismael, ele também tinha 1000 anos atrás a Carmen de Ronda, que era professora do Flamengo, mas enfim, saiu de lá, e o Flamengo na escola dele estava meio que órfão. E aí eu bati lá na porta, falei, olha, eu tô aqui precisando de uma casa, fiquei 3 anos, e aí nesse meio do caminho aparece Carlos, que falou assim, olha, porque muita coisa da minha vida Excel, é o Carlos Lara, né, porque a gente é artista, eu sou péssimo para a parte de dinheiro, a gente precisa de uma outra pessoa, e não é que essa outra pessoa é o seu companheiro, melhor ainda, porque você confia, né? E se o barco afundar, vem junto. Aqui é igual, o Cassião cuida dessa parte. E aí o cara falou assim, escuta, você tá com um número X de alunas, a Alessandra tinha acabado de abrir o dela, o estúdio Calaf, tanto que se eu tô com 13 anos de escola, ela tá com 14. Aí ele falou assim, vamos começar a procurar, muito calmamente, uma casa, um espaço. Foi aí que, fazendo as contas, nós também, em 2007, a gente acha uma casinha linda, um sobrado lá na região da Consolação, porque também a gente estava buscando uma casa para morar, então que funcionasse como a casa do casal e o Flamengo, porque não dá para você ter 70 aluguéis, né? Tá. Aí a gente acha essa casa lindíssima ali perto do cemitério da Consolação. Nós ficamos 7 anos lá, apagando aluguel. E aí também o relacionamento a 2 cresce, a gente começa a investir, a gente comprou um apartamentinho. Tudo isso para dizer que eu estou agora na Sumaré, numa casa que nos pertence, né? A gente já está aqui 6 anos, numa casa própria e comprada pelo Ponta Taco e pelos figurinos, né? Porque a nossa vida é flamenca, né? Então a gente conseguiu, claro que a gente comprou um apartamentículo também como investimento nos arrabaldes do bairro X, como a gente nunca pensou em vamos comprar esse apartamento para morar. Então a gente deu a entrada do APzinho aqui nessa casa, o Banco Santander e eu somos donos dela, mas ninguém precisa saber. E o ateliê é isso, né? É uma escola dirigida por um professor coreógrafo e por um figurinista que gosta... Instagram tá me avisando que faltam 20 segundos. Amei! Muito obrigada. Um brinde, meu amor. Eu fiquei super feliz com o convite.